Graça e paz. Quem está feliz com Jesus, levanta a sua mãozinha assim para o céu e dá um brado de vitória e diz assim: glória a Deus! Mais uma vez. Então aplauda o Senhor agora, amém? Queridos, abra sua Bíblia. Eu preciso um pouquinho mais de retorno aqui, está meio abafadão. Em Romanos, no capítulo 12, domingo, o pastor pregando a palavra, ele disse esse versículo. E eu me coloquei à disposição de Deus para poder comecei a estudar ele. E recebi o convite para estar entregando essa palavra no dia de hoje, querido. Amém? Romanos 12, versículo 1 e 2. Você pode colocar para mim aqui? Tem a versão NVI? Versão NVI? Se você tiver aí, você vai me ajudar bastante. Queridos, como é bom ouvir a palavra de Deus, amém? Como é bom essa NVT, né? A NVI, ela é um pouquinho diferente. Deixa eu só achar o meu texto aqui que eu já vou. Não salva na sequência, meus queridos, aqui. Vamos lá. O texto diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Diz aí, o culto racional. E não... Deixa eu aumentar. Acho que é melhor com óculos, né? Aleluia. Glória a Deus. E não se amoldem ao padrão desse mundo. Diz, padrão desse mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente. Diz, renovação da sua mente. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Diz, experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Maravilhoso Deus soberano Pai, aqui está a tua palavra. Maravilhosa a tua palavra que é límpida, que é cristalina, a tua palavra que é transformadora, a tua palavra que é apta a discernir as intenções do coração. Deus, que esta palavra, do jeito que o Senhor falou comigo, ela possa também, Senhor, falar com todos os irmãos que aqui estão, porque, como o Senhor diz, ela é como uma espada de dois gumes, então quando ela corta de um lado, ela corta do outro. Que o seu poder se manifeste, a tua graça se manifeste nesse lugar e nos leve, Senhor, ao entendimento da tua verdade, em nome de Jesus. Queridos, quando a gente olha esse texto e a gente vai direto lá no final, né? A gente olha, a gente lê o texto, a gente vai direto no final e a gente olha, meu Deus, eu quero a vontade de Deus na minha vida. Amém? Se eu pedir agora para todo mundo levantar a mão aqui e falar, quem quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, todos nós levantaremos as mãos. E eu te pergunto, se você sabe, querido, qual que é o significado da palavra vontade? Já parou para pensar? Você já olhou no dicionário o que significa vontade? Você tem uma noção, uma empírica, uma noção que você traz do dia a dia, mas você já viu o significado? Eu tive essa curiosidade e eu fui olhar. Eu vou ter que virar aqui só um pouquinho para aumentar o tamanho da letra. Amém, glória a Deus. Agora sim. E eu tive a vontade de olhar
Deus me levou a entender a parte que existem dois tipos do significado da palavra vontade no dicionário. Trata-se daquilo que é humano. Quando eu leio o significado dessa palavra, trata daquilo que eu e você fazemos no nosso dia a dia. Trata daquilo que é determinação, daquele sentimento que nos leva a buscar alguma coisa, a buscar seus objetivos, seus desejos, algo que é próprio, algo que é seu, a capacidade individual de escolher ou desejar aquilo que bem entende, faculdade de fazer ou não fazer determinadas ações. Eu quero que você grava bem isso aqui. Capricho, desejo repentino, desejo físico, desejo emocional. A vontade, ela trata, quando nós lemos aqui, de algo que é nosso, uma capacidade que Deus deu para nós de irmos em busca de algo que nos satisfaça. Amém? Então a vontade, nós podemos dizer aqui, em todo o nosso estudo, que é o quê? A capacidade, uma capacidade, algo inerente de Deus que Ele nos deu, quando Ele nos fez, quando Ele pensou em nós, um desejo de buscar algo diferente, de buscar algo além do que compreendemos, além do que vemos. A palavra de Deus diz que nós cremos não pelo que vemos, amém? Mas pelo que entendemos, pelo que sentimos, pela nossa fé. Eu quero te dizer que eu fui mais fundo. E nesse texto eu fui olhar, queridos, o significado dessa palavra no dicionário grego. E a palavra nesse texto é telema. E ela diz algo um pouco diferente, mas que tem tudo a ver. Ele diz assim: do propósito de Deus em abençoar a humanidade através de Cristo. Amém? Então, quando nós lemos esse texto, nós vamos ver profundamente que ele ultrapassa aquilo que eu e você desejamos. E ele vem de uma forma o quê? Algo que Deus já planejou, algo que Deus deixou pronto para que nós pudéssemos desfrutar. Então foge do nosso conceito, foge daquilo que é humano e vem do alto, do céu, para nos mostrar que Deus tem para mim e para você algo muito mais especial do que eu ou você um dia imaginamos. Então, quando nós olhamos a vontade de Deus, nós passamos a ter e a vivenciar algo que é diferente, algo que nós não podemos ver. O que a Bíblia diz sobre isso? Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Aleluia! Veja só, querido, quando eu entendo, e aí cai a ficha, né? Você fala: meu Deus, a vontade de Deus é algo que, humanamente falando, foge do meu entendimento, porque é algo que eu vejo somente espiritualmente, eu não vejo fisicamente, e eu preciso exercitar a minha fé. Aqui ainda, na palavra telema, no grego, no dicionário do Strong, ele diz que do que Deus deseja que seja feito por nós. Aleluia!
Então, mandamentos, preceitos, vontade, escolha, inclinação, desejo, prazer, satisfação. E aí nós olhamos o texto e nós vamos ficar só nisso. Só que antes de nós chegarmos nesse ponto, antes de nós experimentarmos essa vontade de Deus, Paulo, usado pelo Espírito Santo, ele diz algumas palavras. E algumas dessas palavras, queridos, ela mexe conosco. Eu quero dizer para você que talvez eu e você, a gente não entenda. O texto que eu citei foi 1 Coríntios 2,9. Talvez eu e você não consigamos entender por que Deus fez tudo isso. A Bíblia diz que, lá no livro de Gênesis, que quando Adão e Eva pecaram, Deus desceu na viração do dia, e o pecado fez com que Adão e Eva escondessem de Deus. Isso me leva a pensar em algo que você sabe, eu sei, que há algo chamado intimidade. Deus tinha descido para falar com Adão. E se nós pensarmos mais profundamente, se nós fizermos uma conjectura, imagina, Adão trabalhava o dia todo. Apesar de que até aquele momento, antes do pecado, Adão não sentia fadiga, não sentia cansaço. Isso só veio depois. O trabalho só cansa depois do pecado. E aí Deus descia para conversar com ele, para falar: ô meu filho, como foi seu dia hoje? Meu filho, você deu nome para quem hoje? Nossa, todos os animais. E Deus descia e falava: olha, e aí? Está precisando de alguma coisa? Você quer que eu crie algo novo para você? Não é verdade? E a gente não sabe como eles conversavam, mas eu imagino que só a presença de Deus naquele lugar fazia com que o coração de Adão exultava. Então, a principal vontade de Deus, querido, para mim e para você, desde o começo, é que nós possamos ter intimidade. Nosso tema hoje, querido, nosso tema hoje, estou apanhando aqui hoje. Qual é a vontade de Deus? Você pode dizer junto comigo? Qual é a vontade de Deus para mim e para você? Nós perguntamos todos os dias, né? E a gente se pega às vezes perguntando: o que Deus tem para mim? E a gente volta em tudo aquilo que nós explicamos sobre a palavra da vontade, porque a gente pergunta, eu já perguntei: o que Deus tem para mim? O que eu espero de Deus? Porque eu sempre espero algo de Deus, né? E a gente nunca pergunta o contrário. Porque a vontade de Deus é que a gente pergunte: o que Deus espera de mim? Veja só, a primeira coisa que Paulo diz é algo que nos leva e nos remete a isso, porque Paulo diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, quer dizer, eu peço, irmãos. Irmãos, eu rogo, eu peço, como se eu grito. Quando ele diz assim, ele está falando: irmãos, pelas misericórdias. Por que pelas misericórdias, querido? A gente às vezes esquece a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Mas o principal ato de misericórdia que nós conhecemos de Deus foi o quê? O sacrifício de Cristo
na cruz. Quando Paulo está dizendo: olha, irmão, eu estou gritando, eu estou falando, eu estou chamando a tua atenção, olha, Cristo morreu por você. E se Cristo morreu por você, meu querido, presta atenção no que Ele fez, presta atenção no que Ele foi capaz de fazer por amor a você. Paulo está lembrando Roma, Paulo está lembrando o povo romano. E quem eram os romanos, queridos? Os romanos eram idólatras, era um povo que tinha sido criado com vários deuses, cultuavam o corpo, cultuavam a cultura. E ele está falando: olha, presta atenção, tudo isso que você viu para trás, eu estou te dizendo, tudo isso que você viu para trás, para. Nenhum desses deuses foi para a cruz por causa de você. E a gente se remete aos nossos dias hoje. Vamos trazer essa palavra para os nossos dias. Quem são os deuses que têm nos afastado de Deus? Quem são os deuses que têm nos feito esquecer as misericórdias de Cristo? Porque há as distrações, querido. Às vezes não é nem o pecado, mas são as distrações que nos fazem não ter aquilo que Deus mais quer conosco, que é a intimidade. E eu quero te dizer, meu amado, que a hora que Deus falou isso para mim, eu falei: meu Deus, Pai, eu não quero pregar isso. Falei para a Nete, eu não quero pregar isso. Mas aí Deus falou: é para você, filho. Isso também é para você. E eu falei: então tá bom, Pai. Queridos, e as misericórdias, ele diz assim: eu grito porque você não pode esquecer o que Deus fez. E muitas vezes, quando nós deixamos de vir à igreja, quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de falar de Deus, nós esquecemos do que Ele fez. E nós não vivemos pelo que Deus pode fazer por nós. Nós vivemos pelo que Ele fez um dia. Por isso Paulo estava dizendo aqui: as misericórdias. Querido, você sabe como que era antigamente? O sacrifício eram de animais. E eles precisavam, eles tinham um certo padrão que precisava ser levado em direção a Deus. Deus estabeleceu um padrão. E o sacrifício antigamente era de animais. Ele ia lá, cortava o cordeiro, colocava lá, tinha todo um ritual para ser feito. Essa expiação era feita uma vez por ano. Eles faziam uma peregrinação até Jerusalém, e lá o pecado era expiado, e eles voltavam para a casa deles, e só iam expiar o pecado deles daí um ano de novo. E eles podiam fazer o que eles queriam, o que eles quisessem durante o ano. Depois eles chegavam lá, matavam o cordeirinho, matavam a pomba, faziam oferta pacífica, e aí tudo ficava bem. Ele voltava para a vida antiga dele de novo. Só que houve algo novo. Houve um sacrifício para acabar com isso. Um sacrifício de um cordeiro puro, santo, imaculado, que nos deu uma oportunidade. Vocês lembram que eu falei que Deus sempre quis a nossa intimidade? Antigamente não tinha como você chegar a Deus. Apenas algumas pessoas escolhidas eram aqueles que tinham o quê? Acesso a Deus. E quando Cristo morreu naquela cruz, quando se rasgou o véu de cima a baixo, nós podemos e tivemos acesso à volta da intimidade com Deus. E aí, meu amado,
quando Paulo ele está remetendo aqui aos romanos, ele está dizendo, olha, o sacrifício é vivo, que é a segunda coisa, misericórdia de Deus. Eu quero falar de sacrifício. 1 Samuel 15, 22, Samuel está falando com Saul, olha, se importa que, você acha que Deus quer gordura de carneiros, sacrifícios? Não, Deus quer obediência. Quando nós falamos de sacrifício vivo, nós falamos de obediência total e restrita a Deus. Uma entrega real, uma entrega verdadeira, uma entrega sem medo, confiando que aquilo que Ele tem, que a vontade dEle, que nós mesmos não conhecemos, porque somos cegos, é melhor para mim e para você do que qualquer outra coisa que venham a nos oferecer. O sacrifício de louvor significa entrega. E entrega significa obediência. E obediência significa o quê? Oportunidade. Diz aí, oportunidade. Oportunidade de viver uma experiência real e verdadeira com Deus. Aleluia. Ele tem que ser santo, querido. Quando ele falava santo, ele falava sem pecado, sem mácula, sem defeito. Quando eles iam oferecer um bezerro, esse bezerro ele não podia ter defeito nenhum. Ele tinha que ser branquinho. Ele não podia ser coxo, ele não podia ser nada, ele tinha que ser perfeito. Então quando você fala em perfeição aqui, quando você fala em sacrifício vivo, você está falando em se oferecer, em oferecer não qualquer coisa, mas aquilo que você tem de melhor. Diz aí, o que eu tenho de melhor. Oferecer o que eu tenho de melhor. E o que você tem de melhor? Suas orações, a sua ajuda na igreja. O que você tem de melhor? Você não pode pegar o seu talento e enterrar. Para ser santo, você precisa oferecer melhor. Também não adianta você vir, querido, para oferecer qualquer coisa, se você pelo menos não tentou, se pelo menos você não está buscando a melhoria, se você acha que o que você faz é o melhor que você tem, que você não pode crescer. Deus não diz isso, querido. Ele diz que nós podemos crescer, porque Ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, querido, nós não podemos parar. Nós não podemos dizer, eu não sei fazer. Eu não sei, mas o meu Deus me capacita. Você está entendendo? Qual é o seu melhor? Eu não sei, mas Deus conhece, Ele te fez. Quando eu cheguei aqui, eu comecei naquele instrumento ali, na bateria ali. Depois eu toquei violão, fiquei um pouquinho no baixo, o pastor Rafael me colocou algumas vezes no baixo, e hoje eu toco teclado. Se eu tivesse parado, talento é para ser multiplicado. Pensa que é fácil? Não é. Meu pai vai fazer 70 anos em janeiro, 69 anos e meio meu pai tem. Meu pai começou a aprender teclado, queridos. É a coisa mais linda, meu pai aprendendo teclado. E essa vontade do meu pai fez com que a minha filha voltasse a tocar com mais vontade. Em tão pouco tempo, a Maria Letícia está tocando um monte de música, dela olhar o avô dela. Então talvez, quando você olha para você,
Você acha que você não pode, que você não vai conseguir, mas as pessoas que estão à sua volta, elas vão ser influenciadas pela sua vontade, pelo seu desejo de servir ao Senhor, aleluia. Isso é ser santo, oferecer o melhor, aleluia. Tem que ser agradável. Isso tem que ser agradável a Deus. E se é agradável a Deus, agradar a Deus, eu creio que é a maior recompensa que nós podemos ter, amém? Porque eu, como pai, quando meus filhos fazem algo inesperado, eu fico numa felicidade. Eu acredito que os pais, as mães que estão aqui também pensam. Quando a gente recebe um carinho deles, é algo assim que mexe com o nosso coração. Eu imagino Deus, quando a Bíblia diz assim que Jesus Cristo morreu, nós sendo ainda pecadores. Eu entendo que Ele não esperava de nós nada, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Ele deu para mim, para você, uma vontade. Nós falamos aqui no começo, uma escolha. E nós escolhemos estar aqui com Ele hoje, amém? E os filhos também, eles podem nos dar carinho ou não podem. Eu imagino que Deus, esperando, na expectativa, quando nós o agradamos com um sacrifício vivo, santo e agradável, eu acredito que o coração dele exulta. E a Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o amam, lá em Hebreus capítulo 6, na parte B. Ele presenteia. E nós também fazemos isso, amém? Eu acho que agradar a Deus é a nossa maior recompensa. Talvez a gente nunca saiba se a gente está agradando a Deus realmente. Nós somos muito falhos. Mas eu acredito que dando o nosso melhor, a gente colocando nossos corpos como sacrifício vivo realmente, eu acredito que isso agrade a Deus. Nós sendo homens e mulheres, crianças, adolescentes, que queiram agradar a Deus, aí nós nunca vamos perguntar até onde eu posso ir, para não pecar. A gente nunca vai perguntar isso, porque o pecado, ele vai sempre fugir, porque nós vamos perguntar diferente. Se eu fizer isso, o que eu não posso fazer, eu nunca vou perguntar, eu vou dizer o que eu posso fazer para agradar a Deus, e não o que eu posso fazer para não desagradar a Deus. Porque nós vamos olhar diferente, nós vamos querer caminhar com Ele. E quanto mais nós caminhamos com Ele, quanto mais nós andamos com Ele, mais nós queremos estar com Ele. Aleluia! Você está entendendo? Então aplauda o Senhor, amém? Isso são as misericórdias de Deus, querido. 2 Samuel, capítulo 24, para a gente poder experimentar. Conta a história em que Davi, ele manda contar quantos homens de guerra ele tinha. E isso significou o que para Deus? Significou que Davi não confiava mais em Deus. E Deus então responde, manda o profeta Gade, vidente de Davi, a Bíblia diz, para falar com ele. Olha, Deus manda te falar que são 3 coisas que você pode escolher. Você pode ficar 3 meses fugindo dos seus inimigos. Você coloca para nós 2 Samuel capítulo 24, no versículo, vai baixando um pouquinho para mim aí. Mais um pouquinho, pode ir, eu não sei, se eu não me engano. Pode baixar. Aí.
Eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Pode abaixar. Gade foi falar a Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Isso foi Deus mandando Gade falar com ele. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Deus ofereceu tudo para nós: a maior misericórdia, a salvação. Deus ofereceu para nós o seu próprio Filho, para que nós pudéssemos ter a opção de ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Amém? O segundo ponto que eu quero dizer, querido, é que ele diz assim, lá no... Deixa eu abrir aqui. Coloca para mim o texto base, fazendo um favor. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. E ele diz que isso é um culto racional. O que ele quer dizer com culto racional, queridos? Geralmente nós queremos dizer que a razão não explica a fé e a fé não explica a razão. Mas eu vou te dizer que a razão é a razão de nós termos fé. Porque nós cremos, nós acreditamos e sabemos que é verdade. Então nós somos racionais. O culto racional, o culto da razão em relação a Deus, é aquilo que nós o quê? Queremos fazer diante dele, porque cremos, porque temos fé, porque acreditamos e somos aqueles que creem. Aleluia! O que eu quero dizer, meu amado, é que você escolhe, e você escolheu estar aqui hoje, porque você trouxe um culto espiritual, mas dentro da sua razão, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia! Eu não estou aqui à toa, você não está aqui à toa, você está aqui porque a sua razão, aquilo que você acredita, aquilo que você crê, aquilo que você vive, diariamente te leva de encontro a Deus. É aquilo que você quer oferecer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Médico dos Médicos, ao amado da nossa alma. É real, é verdadeiro e é racional. Não deixe ninguém dizer que não é racional, porque o culto ao nosso Deus é a razão de nós vivermos. Aleluia? Aleluia. Então, queridos, passa para o 2, por favor. Essa palavra ele diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo. Na versão que eu gostei, não se amoldem ao padrão desse mundo. O que é amoldar? Quando a gente vai fazer alguma coisa, nós fazemos um molde, né? Você vai costurar, tem que fazer um molde para você poder copiar, né? Então eu entendi assim: não copie as coisas do mundo. Não viva de acordo com os padrões do mundo, mas viva no padrão de santidade, no padrão de alegria, no padrão de amor, no padrão de misericórdia, o qual Deus nos deu através de Cristo. Não se amoldar, e algumas versões diz, não se conforme. Não se conformar, querido, também é algo interessante, porque a gente vive no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. A Bíblia diz que nós somos o quê? Peregrinos nessa terra. Nós somos cidadãos celestiais. Diz aí, eu sou cidadão celestial. Nós somos cidadãos celestiais. Nós só peregrinamos nessa terra. E aqui nós vivemos e nós não podemos manter o nosso costume aqui. O costume desse lugar. Os valores os quais são apresentados para nós diariamente.
Nós vivemos por um padrão e valores muito maiores do que o mundo tem nos apresentado. Então nós não podemos nos conformar em viver com os padrões normais. E a primeira coisa que nós fizemos para fazer é que deixar que Deus transforme a nossa mente. Por que a nossa mente? Quando a gente vem do mundo, nós temos uma visão do mundo, valores do mundo, aquilo que é natural, porque o mundo ele é aquele que se entrega à concupiscência, aos desejos da sua própria carne, aquele que é egoísta a ponto de só ele é importante. É o egocentrismo, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. E aí, para acontecer isso, queridos, nós não podemos nos deixar nos moldar, nos deixar com que o mundo nos influencie. Falo sempre para meus filhos, não sejam influenciáveis, mas sejam influenciadores. Não vivam. Onde vocês estiverem, vocês têm que mostrar quem vocês são de verdade. Não importa a retaliação que vocês sofram, que às vezes não tem amizade, porque não vive igual ao mundo, porque pensa diferente, não quer ouvir as palavras, não quer ouvir o que é dito naqueles lugares, na roda dos escarnecedores. E como que eu sei disso? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2:20 diz assim: agora não vivo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Passamos agora, para a renovação da nossa mente, a viver por Cristo, com a mente de Cristo. Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Queridos, e para isso, para renovar nossa mente, a Bíblia diz uma coisa interessante. Ela diz assim, que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é conhecer a palavra. A minha mente não vai se renovar, as coisas não vão mudar se eu não souber aquilo que eu preciso mudar. O Espírito Santo nos avisa, mas às vezes nós somos ignorantes e não conhecemos. E aí, nós o quê? Cometemos erros. E não basta ler a palavra, e não basta conhecer a palavra. Tiago, ele é bem claro, ele diz assim, sedes cumpridores da palavra, não apenas ouvintes. Nós precisamos ser o quê? Cumpridores da palavra. Basta isso, pastor? Não. A renovação da mente, ela nos passa a fazer nós sermos multiplicadores da palavra, pastor. Porque nós somos ouvintes, cumpridores, e agora nós passamos a ser algo diferente, passamos a ser multiplicadores da verdade que transformou a nossa vida. Quem eu era? Alguém que bebia, alguém que fumava. Quem era o Fauzi? Uma pessoa ruim? Não, eu não era ruim. Não era uma pessoa ruim, eu era ruim para mim. Só que o estilo de vida com que eu levava influenciou muitas pessoas, queridos, que vivem do mesmo jeito até hoje. E que eu não consegui ganhar ainda para Jesus. Se você não for o multiplicador da palavra para o bem, com certeza você vai fazer o que eu fiz, vai ser o multiplicador da palavra para o mal.
Não queira isso para você, porque é um peso grande para se carregar. Não se amolde ao padrão desse mundo. Eu vinha no carro, eu falava para as crianças: vocês não entendem. Hoje eu falava: vocês não entendem. Só assim, não dei a dica da palavra. Vocês dois não entendem, eu falava para eles. Porque é realmente difícil. E aí, queridos, nós temos aqui... Tá difícil aqui. Nós precisamos, depois de tudo isso, pode colocar lá no texto novamente. Eu não enxergo a letra pequena. Pode colocar no 2. E é só assim, queridos, nós vamos experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Deus, eu até comentei com a Milena no domingo, Deus falou que nós podemos escolher em que nível da vontade de Deus nós vamos estar. Se você quer só na boa, se você quer ficar só na agradável, ou se você quer experimentar a perfeita vontade de Deus. Eu olhei as versões, escolhi 10 versões de Bíblia, e todas elas trazem a mesma sequência, pastor. Então, como é uma sequência, eu crio no meu coração que aqui também é uma sequência daquilo que nós podemos viver espiritualmente. Eu quero dizer que a boa, querido, talvez seja a gente sentado aí, sem fazer nada, sem multiplicar, sem cumprir. Às vezes, o pastor, quando eu cheguei na igreja, ele falava o crente 3S. Pastor Vanilton, eu nunca esqueci. Sentado, sossegado, salvo. Talvez a boa seja essa. A agradável, talvez você venha e fique, faça um servicinho, doa alguma coisa para a igreja, faz uma doaçãozinha numa cesta. Mas eu te pergunto então, você que está aí, e a perfeita vontade de Deus? Como que eu posso entender? Perfeição, talvez a gente nunca chegue enquanto estivermos nessa terra, mas nós precisamos nos esforçar para experimentar. E na versão NVI ele diz uma coisa interessante: para experimentar e comprovar. Quando ele diz comprovar, ele nos dá algo que tem a ver com a multiplicação da palavra, com a ser o exemplo, como a ser aqueles que realmente seguem e têm fé suficiente para as pessoas olharem e falarem: este lugar onde essa pessoa está, é lá que eu quero estar. E quando nós olhamos aqui para a igreja, queridos, nós precisamos entender que as pessoas vão vir para cá quando nós entendermos que precisamos viver essa perfeita vontade de Deus. Nós vamos perguntar para nós mesmos: quantas almas nós temos ganho nos últimos dias? A quantas pessoas nós temos multiplicado verdadeiramente a palavra? A quantas pessoas nós temos dito palavras diferentes das que nós temos ouvido nesses dias de pandemia? Qual é o preço pago em oração que nós temos tido? Será que a religiosidade, será que vir à igreja, e eu até comentei com a Ivanete, será que não é somente religiosidade? Nós precisamos tomar cuidado, não podemos virar religiosos.
Não basta vir à igreja. Não basta ser ativo na igreja. Nós precisamos ter intimidade, ser multiplicador da palavra e ser aquele que quer racionalmente viver a perfeita vontade de Deus. E aí eu te pergunto, a graça é de graça, não é, querido? A graça não é de graça? A graça de Deus não é de graça? Você não é salvo pela graça? Você não é salvo pelo dom de Deus? Não é um presente de Deus? Mas e manter-se na graça? Necessita que você seja obediente. Jesus, ele diz que ele obedecia à vontade do Pai. Por isso o Pai estava nele. Jesus disse que se nós cumprirmos os mandamentos dele, ele e o Pai farão morada dentro de nós. Então, meu querido, eu acredito que essa comunhão, essa intimidade que Deus quer ter comigo e com você, é a perfeita vontade de Deus. E a gente só vai saber disso quando nós buscarmos Ele de todo o coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Coração é aquele que bombeia o oxigênio para todos os órgãos do nosso organismo. Isso significa o quê? Que o oxigênio que nos mantém vivo, ele precisa ser a palavra de Deus. Aleluia! O oxigênio que vai fazer com que você tenha vida e uma vida abundante é a palavra de Deus. Cumpra, viva e seja aquele que quer viver a vontade, a perfeita vontade de Deus. Aleluia! Se coloque de pé, queridos, vamos orar nesse momento. Ministério de louvor, amém? Pai, papai, papaizinho, muitas vezes nós achamos que te conhecemos, muitas vezes nós achamos que aquilo que fazemos é o suficiente, mas o Senhor tem tanto a mais para nós. Pai, nós não queremos nos conformar com o que nós temos, também não queremos ser, ó Pai, pessoas, Deus, que sejam ingratas, Senhor, mas nós estamos aqui nesta noite, porque nós queremos mais de Ti, Papai, porque, Senhor, o que temos vivido é tão pouco, perto daquilo que o Senhor tem oferecido para os que o amam, para os que o buscam, para os que te querem, papai. Deus, aqui há muitas pessoas, Senhor, mas há também muitas pessoas do outro lado, Pai, Senhor, na rede de internet, ouvindo esta palavra. Eu digo, querido, não se conforme com o que você tem em Cristo hoje, mas espere dele algo muito mais profundo. Espere dele algo muito maior, mas você não pode simplesmente se conformar e ficar sentado em cima da sua salvação. Busque a Ele, faça a diferença, queira ser a diferença nesta terra, queira ser alguém usado por Ele. Não se deixe enganar pelo seu nome escrito no livro da vida. Não se deixe enganar. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para você do que aquilo que você experimentou até os dias de hoje. Não ache que você não pode. Realmente nós não podemos. Mas o Deus que nós servimos, o Deus o qual nós adoramos, o Deus o qual nós
nos escolheu um dia. Jesus disse: vocês não escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Tem muito mais para nós do que aquilo que nós um dia podemos sonhar. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para os que o amam. Essa canção diz: eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim. Você que está ouvindo, Sua humildade as misericórdias de Deus estão aqui. jardim em mim. Viva isso. E se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Esse é o Deus que nós servimos. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achada nele. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Aonde você está, diga: mais uma vez. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Aplauda ao Senhor, querido, onde você estiver. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade.